Bom dia, pessoal. Bem-vindos aos que chegaram agora no grupo do sexto ano. Então, na aula passada nós estudamos o sistema de numeração decimal. Lembra? Decimal a gente conta com os dedos, são 10 dedos. A gente chama os números de dígitos ou algarismos. É esse sistema de numeração indo-arábico que a gente usa, está habituado a usar. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Até o infinito, que são infinitos números. Hoje nós vamos aprender ou relembrar como é que nós falamos, lemos e escrevemos números grandes. Como assim números grandes? Nas classes dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Vamos lá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Pronto. Ordens e classes. O nosso objetivo é no final dessa aula, do exercício, você conseguir ler e escrever números grandes, tá bom? Números grandes no cotidiano tem várias situações. Por exemplo, em meio a essa pandemia, né, o Covid-19, eu coloquei aqui para vocês uma tabela, e nessa tabela a gente pode observar alguns números que estão acima de 1000, né? Por exemplo, aqui no Brasil, casos confirmados são 24.169 casos. Recuperados não foram divulgados ainda, e mortes tem 1.378. Mas tem países com números maiores. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a França. Esse número aqui é 103.573 casos confirmados, né? Casos recuperados são 28.805. E mortes são 15.529. São números muito altos, né? Mas tem outras situações do cotidiano que nós também encontramos números grandes. Por exemplo, a população brasileira. A população brasileira como um todo, ok? Não estou falando agora de coronavírus. Estou colocando aqui a população brasileira total. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, divulgou no dia 28 de agosto de 2019 as estimativas da população brasileira. Pela data de referência de 1º de julho de 2019, o Brasil tem uma população total de 210.147.125 pessoas. Então, isso aqui está nos dizendo que a população do Brasil está na classe dos milhões. A gente tem as várias classes dos números. Os números que a gente conhece até 3 dígitos são as centenas, não é isso? Tem unidade, dezena e centena. Por exemplo, 105 é o dígito 1, o dígito 0 e o dígito 5. 105 são 3 números. Então, quando a gente tem 3 algarismos, 3 números, eu estou falando das centenas. Quando eu tenho 4 algarismos ou mais, aí eu começo as classes do milhar, milhões, bilhões, trilhões. Eu vou explicar mais um pouquinho para vocês. Então, esses casos também podem compreender exemplos de área. Como assim área? É o tamanho do Brasil, ok? Então, aqui nós temos vários estados no mapa do Brasil aqui, você pode observar. De acordo com o IBGE, que é esse Instituto de Geografia e Estatística, que eu já falei para vocês, que vocês também estudam em geografia, a área do Brasil, ou seja, o tamanho da terra do Brasil, tá bom? O tamanho do território brasileiro é de aproximadamente, olha, aqui estão, 8.515.760 quilômetros quadrados. Então, este número aqui, ele não é o número de pessoas, é o número da área do nosso território, certo? Se refere ao tamanho, são 8 milhões, mais de 8 milhões, tá vendo? Vamos agora explicar essas classes que eu falei para vocês. Então, até 3 números, olha, aqui tem um número exemplo, tem o dígito 8, 5, 1, 5, 7, 6 e 0. Juntando todos, então nós vamos ter o número 8.515.760.
Esses 3 primeiros dígitos estão nas unidades, dezenas e centenas. Cada dígito desse eu vou chamar de uma ordem, tá certo? Então, aqui, ó, esse número tem 7 ordens. Ele está na 7ª ordem, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, ou 7 algarismos, ok? Essas 3 primeiras ordens vão ser a classe das unidades. De 3 em 3 números, a gente separa com pontinho, estão lembrados? Então, como aqui eu tenho de 3 em 3 números, eu vou ter a classe das unidades, os próximos 3 números, a classe dos milhares, por isso que a gente fala 515 mil, porque é a classe dos milhares. Depois, a classe dos milhões, então aqui são 8 milhões. Depois da classe dos milhões, a classe dos bilhões e depois dos trilhões, tá bom? Todas essas classes vão ter unidade, dezena e centena. Só que nessa classe aqui, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Na próxima classe, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, este número. Quantas classes ele tem? 2 classes, ó. Esta primeira é a classe das unidades e a segunda é a classe do milhar. Então, esse número vai ser 132.164. 132.164. Próximo número. 87. Agora está na 3ª classe. Então, é a classe dos milhões. Então, fica 87.635.958. Próximo exemplo. Aqui, 3 classes novamente. Então, é classe das unidades, classe do milhar e classe dos milhões. Então, vai ser 132 milhões. 502.164. Próximo número. Aqui, olha, quantas classes eu tenho? Tenho 4 classes. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser das unidades, depois milhar, depois milhão, depois bilhão. Então, aqui são 58 bilhões, 100 milhões, 630.900. 58 bilhões, 100 milhões, 630.900. Agora, nesse exemplo, eu tenho quantas classes? 5 classes, ó. Classe das unidades, classe do milhar, depois milhão, depois bilhão e depois bilhão, trilhão. Então, aqui eu tenho 100 trilhões. Aqui eu também tenho 5 classes. Vai ficar 5 trilhões, 503 milhões. Tá vendo? Eu não tenho bilhões nesse caso. Só tenho trilhões. Por que eu não tenho bilhões? Porque tá tudo zero. Aqui também eu não tenho mil, tá tudo zero. E esse 8, ele é 5. Então, 5 trilhões, 503 milhões e 8. Alguns lembretes para vocês. O antecessor de um número é o que vem antes, é uma unidade menor. Então, o antecessor de 132.502.164 é... Então, o antecessor que vem antes. Se ele vem antes, quem é que vem antes do 4? É o 3. Então, eu diminuo 1 aqui no finalzinho, nas unidades. O sucessor é o número que vem depois, aumenta uma unidade. Então, nesse caso aqui, se eu aumentar 1, vai ficar 10 milhões. Ó, aqui eu tenho 9 milhões, 999 mil. 999 mais 1 vai dar 10 milhões. Agora, o que são números consecutivos? 3 números são consecutivos quando vem um depois do outro. Por exemplo, 8, 9 e 10 são consecutivos.
Nesse caso aqui, eu coloquei números maiores. 3.008, 3.009, 3.010. São números consecutivos. Por quê? Porque vem um após o outro. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o nosso exercício, ok? Olha, passei aqui para vocês. Escreva como se lê o número que aparece no quadro abaixo. Então, você vai escrever por extenso, tá bom? Aqui também. Tá, um minutinho. Pronto, agora sim. No exercício, olha, você vai escrever por extenso esse número. Segundo, observa a tabela. A tabela está falando da população de alguns estados aqui brasileiros, tá bom? Aí você vai escrever o número de habitantes. Estou perguntando na letra A quais são os 3 estados mais populosos, ou seja, tem mais pessoas. Você vai ver aqui quantos habitantes eles têm, quais são os mais populosos. Qual é o estado mais populoso do Nordeste? Letra C, escreva por extenso, ou seja, com palavras, né? O número que representa a população do 6º maior estado do Brasil. Você vai olhar lá qual é o 6º estado. E vai respondendo aqui, tá bom? Esse exercício até a 6ª questão. Determine a soma de todos os 3 números todos os números de 3 algarismos diferentes. Olha, 3 algarismos, então vamos ter 3 números, está na classe das centenas. Você vai escrever todos os números que têm 3 algarismos diferentes, formados por 3, 4 e 5. Então, você pode mudar o 3, o 4 e o 5 de ordem, tá bom? De lugar. Mas tem que ter 3 ordens, ou seja, unidade, dezena e centena. Essa outra questão aqui, ó. O menor de 3 números consecutivos. Números consecutivos que vêm um após o outro. Então, se o menor número entre esses 3 consecutivos é 550, aí você vai pensar quais são os próximos, tá bom? Determine a soma deles. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa explicação, tá bom? Vocês vão pegar esse exercício, fazer perguntas e respostas no caderno de vocês e me entregar hoje até as 5 horas da tarde, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bom estudo!